pessoal, para você que está se preparando para o concurso para a Guarda Municipal da cidade de Caruaru, hoje na nossa aula 7 a gente vai falar um pouquinho sobre concordância nominal e vai resolver alguns exercícios ao final da explicação. Concordância nominal são as palavras, os nomes que a gente tem numa oração ou num período, e esses nomes eles têm que concordar. Mais especificamente nessa aula, a gente vai dar uma ênfase para substantivo e adjetivo, a concordância entre os dois. Não que não exista concordância em outras classes gramaticais, como o artigo. Se a gente estiver falando uma palavra no plural, óbvio que artigo vai ter que estar no plural, vai ter que ser os, ou as, ou uns, ou umas. Então, mas hoje a gente vai focar em substantivo e adjetivo, que é o que mais a banca da UPE cobra. Então vamos para o slide agora, para vocês acompanharem o esquema que eu fiz para vocês, para facilitar. 2, 3, gravando. Bem, pessoal, na aula 7, olha, a gente vai falar sobre concordância nominal. Como eu falei para vocês, a gente tem uns esqueminhas que eu fiz para que fique mais fácil de vocês entenderem. Concordância nominal, como eu já falei para vocês, é a concordância de nomes entre si, dentro daquela oração, dentro daquele período. Essa concordância a gente vai trabalhar mais especificamente sobre os adjetivos e os substantivos, um concordando com o outro, porque artigo é muito fácil de você concordar, então geralmente a banca nem liga muito para artigo, ela vai lhe cobrar mais adjetivo e substantivo. Eu separei alguns casos para a gente ficar ligado lá na hora da prova, e vou falar de um por um para vocês verem como é que acontece. O primeiro caso que eu separei para vocês é de quando o adjetivo ele modifica dois ou mais substantivos do mesmo número. Antes de eu entrar mais nesse assunto, tenho que explicar para vocês ou relembrar para vocês que o adjetivo é aquela palavra que qualifica um substantivo. Quando eu digo que uma pessoa é bonita, a menina é bonita, eu estou qualificando essa menina. Menina é o meu substantivo, bonita é a qualidade dela. Então, eu tenho um substantivo que nomeia um ser, ou coisa, ou pessoa, e tem um adjetivo que dá uma qualidade para esse substantivo. Então, no meu primeiro caso, quando eu tenho um adjetivo que modifica dois ou mais substantivos do mesmo número que eu digo é singular, dois substantivos que estão no singular ou dois substantivos que estão no plural, esse adjetivo ele pode concordar com o mais próximo, o substantivo mais próximo, ou pode concordar com os dois no plural. Como é que ficaria? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó. Comprei abacate e melão. Abacate e melão é o meu substantivo, dá nome àquela minha fruta. O que eu posso fazer para concordar com esse nome, com o meu adjetivo? Eu posso concordar com o mais próximo, melão, masculino, singular, e aí falo maduro, que está em vermelho, ou posso concordar com os dois. Abacate e melão são masculino, e aí a gente concorda ali, ó, maduros. Coloca os dois no plural, concordando com o gênero masculino. Então, ou eu concordo com o mais próximo, em singular, ou eu concordo com os dois, em plural. Das duas formas vai estar correto. Meu segundo caso fala que quando o adjetivo modifica dois ou mais substantivos do mesmo número, mas de gêneros diferentes, ou seja, no caso 1 a gente tinha dois do mesmo número e do mesmo gênero. No segundo caso, a gente tem dois substantivos, mas um é masculino e um é feminino. Aqui, ó. Mas de gêneros diferentes, o adjetivo vai ao masculino plural ou concorda com o mais próximo. Então, nesse exemplo aqui eu tenho ó, o abacate, comprei o abacate e a maçã. Então, eu tenho o abacate, que é masculino, substantivo masculino, e maçã, que é um substantivo feminino. Comprei abacate e maçã. O que eu posso fazer? Ou eu posso colocar no plural, um adjetivo no masculino plural, os dois estragados, ó. Ou eu posso concordar com o mais próximo. Nesse caso é maçã, a maçã, então eu vou ter que concordar com ela em número e gênero. Estragado. Pode ficar, comprei abacate e maçã estragados, ou comprei abacate e maçã estragada. Perceba que aí a concordância na segunda opção vai ser só com a maçã, né? Você comprou só a maçã estragada. Isso pode cair também numa questão de interpretação. Então, tem que ficar muito ligado nessa questão aqui. Meu terceiro caso fala que
quando o adjetivo aparece antes dos substantivos, vai ter que fazer uma concordância com o mais próximo, sempre. Aí não vou ter a opção, como a gente viu no caso 1 e 2, de concordar ou com o mais próximo ou com os dois, cada um no seu respectivo caso. Se esse adjetivo aparece antes dos meus substantivos, ele tem que concordar com o mais próximo. Coloquei 2 exemplos aqui, ó. Comprei maduro, abacate e melão. Ficou maduro no singular e no masculino, porque abacate está no singular e no masculino. Diferente de quando eu falo assim, comprei estragada, maçã e abacate. Estragada ficou no singular feminino porque maçã, que é o termo mais próximo, o substantivo mais próximo desse adjetivo, está no singular e no feminino. Entendido? Olha, quarto caso, quando o adjetivo modifica 2 substantivos sinônimos ou tomados por sinônimos, concorda sempre com o substantivo mais próximo. Também. Então, eu tenho 2 adjetivos que... Não, desculpa, eu tenho 2 substantivos que são sinônimos, e se eu tiver um adjetivo ligado aos 2, eu vou concordar com o mais próximo dele. Coloquei 2 exemplos aqui. Ele tem ideia e pensamento fixo. Veja só, ideia e pensamento são 2 sinônimos. Eles referem-se à mesma coisa. Então, eu vou ter que concordar esse meu adjetivo fixo com a palavra mais próxima, com o substantivo mais próximo, que é pensamento. Na próxima frase tem assim, ele tem pensamento e ideia fixa. Eu inverti a ordem, pensamento e ideia. Como o mais próximo agora ficou ideia, então eu tenho que concordar esse fixa com a ideia. Na mesma questão de se concordar, se forem 2 sinônimos, concordar com o que está mais próximo. Ó, caso 5. Quando o adjetivo se refere apenas ao último substantivo, só com ele concorda. Já falei um pouquinho sobre isso aqui no caso 2. E aí vocês têm que ficar ligados que isso pode cair também numa questão de interpretação. Comprei livro e maçã madura. Se eu falo assim numa questão, eu estou me referindo apenas à maçã ser madura, não ao livro, porque não está concordando em gênero, não está concordando só está concordando em número, mas não está concordando em gênero. Então, não está se referindo ao primeiro substantivo, livro. Então, só a maçã está madura, até porque não tem como um livro estar maduro. É uma questão de lógica. Então, fica ligado nisso aqui. Quando o adjetivo se refere apenas ao último substantivo, só com ele concorda. Caso 6, ó. Quando os substantivos são antônimos, agora são antônimos, são opostos dos significados. Quando os substantivos são antônimos, o adjetivo vai obrigatoriamente ao plural, veja só, ele já não concorda mais com o que está mais próximo, ele vai para o plural e concorda com o gênero que tem preferência. Passei dia e noite frios no Canadá. Aqui a preferência foi pelo dia, o dia. Aí você tem que colocar, são antônimos, né? Dia e noite. Então você tem que colocar isso, esse adjetivo, no plural. E a preferência dessa frase foi pelo dia. Então, no masculino. Casos que normalmente variam. Normalmente variam, vale enfatizar. Eu tenho algumas palavras que geralmente a banca costuma pedir e colocar umas casquinhas de bananas assim, para você fazer as questões de concordância nominal. E você precisa ficar ligeiro nesses casos próprios, para não cometer nenhum deslize e não perder ponto por bobagem. Então, veja, as palavras mesmo e próprio, normalmente elas variam. Eu posso escrever ele mesmo, mas posso escrever ela mesma. Ele próprio, ela própria. Isso pode acontecer. Extra e kit. Existe plural para isso, certo? Extras e kits. Tem questões, eu já vi uma questão com esse kit mesmo, que falava kits. E aí indagava-se na questão que ela estava errada, porque é uma palavra invariável. Mas kit, ela varia. Vocês podem ficar kits. Você vai ter que concordar. Extra e kit. Estou kit com o banco, estamos kits com o banco. A palavra junto, quando equivale a um com o outro.
Aí eu botei esse exemplo aqui, ó. Nunca vi esses rapazes juntos. Nunca vi esses rapazes um com o outro. Então, junto, ele dá para concordar, dá para variar. Só, quando equivale a sozinho. As crianças ficaram sós em casa. Então, eu consigo variar aqui, ó. As crianças ficaram sós em casa. Leso. Eles cometeram um crime de lesa pátria ou de leso idioma. Perceba que ele vai concordar com a palavrinha que vem após. Ó. Se essa daqui for feminina, como foi, vai ficar lesa. Se foi masculino, vai ficar leso. Ó, obrigado também varia. Muita gente fala ou pensa que não varia, que só é uma regra, uma forma fixa e essa forma é masculina, mas não é. Se eu, a professora Rafaela, enquanto mulher, lhe agradeço, eu tenho que pedir obrigada. Se você ou uma pessoa que você conhece, que é do gênero masculino, agradece, ele tem que pedir obrigado. Então, isso vai variar conforme o gênero. Anexo também varia em número. Você pode colocar segue anexo o documento ou seguem anexos os documentos. Incluso também varia. Ó, já está incluso na conta o antepasto. Isso aqui, ó, concordou com isso aqui? Já está inclusa na conta a sobremesa. Inclusa no feminino e sobremesa no feminino. Nenhum também varia. Eles não são nenhuns coitadinhos. Não é nenhum coitadinhos. Eu tenho que concordar isso aqui com o número que vem após. Elas não são nenhumas coitadinhas. Também tenho que concordar com o gênero e com o número. Caro e baratos. Barato, desculpa. Apenas quando são adjetivos. A gasolina não é barata, é cara. Posso variar também. Barato, caro. Meio, quando é adjetivo ou numeral. A palavra meio, quando é adjetivo ou numeral. Cheguei ao meio-dia e meia. Nesse caso é um numeral. É a metade do dia. Metade da hora. Eu quero dar uma dica para você sobre advérbio, porque advérbio ele não varia de forma alguma em número e em gênero. Advérbio varia apenas em grau. Então, se você vê alguma palavra que se refere a um verbo ou a um adjetivo ou a um advérbio dando uma ideia de circunstância, isso vai ser um advérbio e esse advérbio não varia em gênero nem em número. Por exemplo, a palavra bastante. Bastante não vai variar quando for um advérbio. Certo, pessoal? Alguns casos, ó, acabei de falar isso aqui. Alguns casos que não variam. Perceba que todos esses três casos, que os três casos que eu coloquei aqui, são três advérbios. E advérbio não varia em número nem em gênero. Bastante, quando for advérbio, eu coloquei aqui, ó. As crianças comem bastante. Não é as crianças comem bastantes. Muito embora as crianças tenham a ideia de plural, seja plural. Mas esse bastante é um advérbio, ele está se referindo à quantidade que as crianças comem, ao verbo comer. E isso é um advérbio, e advérbio não varia em gênero nem em número. Meio também aqui, ó, quando for advérbio. Ela ficou meio nervosa. Ela ficou mais ou menos nervosa. Esse meio se refere a ficar ao verbo. É um advérbio, então não varia. E todo, quando for advérbio, é melhor não variar. A ideia é de que você não varia esse todo. As crianças chegaram todos sujos. Então, sendo advérbio relacionado ao verbo, nesse caso chegar, não varia em gênero nem em número. Tá certo, pessoal? E aí a gente vai brincar um pouquinho com algumas questões da banca de vocês. Essa primeira aqui, ó, da Prefeitura de Abreu e Lima, do ano de 2008. O enunciado fala assim: até pinga da boa é difícil. O termo boa concordou com pinga em número e gênero. Boa, a pinga. Singular, feminino. Em qual das alternativas abaixo há erro de concordância nominal? Olha só. Toda a terra é boa para se plantar. Tá tudo certinho aqui. A bela flor murchou devido à poluição. Também não tem erro de concordância aqui. O nosso planeta está morrendo. Também não tem.
Todos gostam de saborear uma boa pinga. Também está tudo concordando em gênero e em número aqui, ó. E a letra E. Estamos bastante tristes, não podemos mais respirar. Lembra que eu falei para vocês que esse bastante aqui, ele é um advérbio. Quando se refere ao verbo, modificando aqui uma circunstância dele, ó, dando uma circunstância para esse verbo, estamos bastante tristes. Está intensificando essa tristeza. Então, eu tenho um advérbio aqui. Esse advérbio, ele não varia. Então, não teria esse S aqui. Teria que ficar: estamos bastante tristes, não podemos mais respirar. Então, a única que está errada com relação à concordância nominal é a letra E. Tá vendo aí? Advérbio, bastante é advérbio de intensidade, nesse caso. E advérbios não variam em número. Então, está errada a letra E. Próxima questão é da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, do ano 2006. A pergunta, o enunciado da questão fala assim: em História do Frevo menos conhecida, a palavra sublinhada concorda com conhecida. No caso, a palavra sublinhada vai ser menos, tá, pessoal? Concorda com conhecida. Não concorda, porque conhecida é feminino e singular. E menos está no plural e é masculino. Então, não concorda, está errada a letra A. Poderia se flexionar no plural, no feminino plural? Não poderia, pessoal, se flexionar no feminino plural, porque é um advérbio. E advérbio não flexiona. Se refere ao termo história? Não. Esse menos está se referindo à conhecida. Na letra D, ó, não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. É isso aí. Lembra que advérbios, eles não flexionam. Então, é o que vai acontecer aqui, ó. É variável em gênero e número. Não é variável. Isso não vai variar. A alternativa seria a letra D. Vocês têm que prestar bem atenção para saber se isso é um advérbio ou se isso é um adjetivo. É isso que a banca costuma cobrar de vocês em termos de conhecimento. É isso que pega muito mesmo concursando. É saber diferenciar um advérbio de um adjetivo. Porque se for um adjetivo, vai concordar. Se for um advérbio, não vai concordar. Não precisa variar, ele não varia. Olha aí, não flexiona. A próxima é da Prefeitura de Arco Verde, do ano de 2008. Em alô, seu motorista, o pronome sublinhado seu aqui, ó, concorda com o termo a que se refere motorista. No caso, tinha um textinho antes que falava que esse motorista era o motorista. Mas, enfim. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está correta? Ele quer saber qual é a que está certa. Ó, houve muito acidentes em Arco Verde. Esse muito aqui não é advérbio de intensidade. É um pronome indefinido. Muitos. Mas não se sabem quantos. Mas foram muitos acidentes. Então, eu teria que estar concordando aqui na letra A. Letra B, ó. Mantenha seu carro regulado, pois assim ele produz menos poluição. Lembra, a gente viu na questão anterior que isso aqui é um advérbio de produção relacionado à produção, ao verbo produzir. Então, isso aqui tem que estar no masculino, independente dessa palavra que vem depois ser feminina. Então, tá errado aqui, ó. Na letra C, obrigado, respondeu a motorista. Lembra que eu falei? Se for uma pessoa do gênero feminino falando, a motorista teria que ser obrigada. Aqui eu concordo. Então, tá errado aqui também. Letra D, os sinais de trânsito devem ser respeitados. Olha, tá tudo certinho aqui. Não tem nada erradinho nessa letra D. E na letra E, é proibida passagem no sinal vermelho. Veja só essa dica aqui. Quando eu não tenho um artigo aqui, isso aqui tem que ficar sempre no masculino. Se eu tivesse aqui um artigo, por exemplo, é proibida a passagem no sinal vermelho. Se eu tivesse um artigo a aqui, então isso estaria certo. Mas, se eu não tenho um artigo aqui definindo esse pronome, esse verbo, então ele tem que ficar sempre no masculino. É proibido, esse substantivo, desculpa. É proibido passagem no sinal vermelho. Então, essa daqui também está errada.
A única que está certinha, toda certinha, é a letra D. Qual é a próxima? A próxima é da FACEP, também da banca da UPE. O ano foi 2015, ó, essa é até mais recente. Indique a alternativa em que as relações de concordância estão em conformidade com a norma formal da língua portuguesa, ou seja, qual é a que está toda certinha aqui dessas questões. Enquanto sonha, muita gente vive em realidades aumentadas. Eu tenho que ter muitas pessoas, muitas gentes vivem realidades aumentadas. Eu precisaria ter concordado aqui, ó. Na letra B, então tá errado. Fazem 25 anos que as mensagens curtas estão no nosso dia a dia. Aqui não é plural, certo? Fazer, no sentido de existir, é sempre no singular. Então, se eu consigo substituir fazer por existir, isso aqui tem que estar no singular. Então, faz 25 anos que as mensagens curtas estão no nosso dia a dia. Tá errado também. Letra C. Hoje, existem aplicativos muito complicados para o usuário comum. Aqui teria que ser existem. O verbo fazer no sentido de existir, ele é invariável. Mas o verbo existir mesmo, ele varia. Então, aqui teria que ser existem para concordar com aplicativos, certo? Então, tá errado também. Se criarem bons aplicativos, haverá pessoas interessadas neles. Pronto, aqui está certo. Ó. Haverá, no singular, fazer no sentido de existir é diferente do haverá. Haverá pessoas interessadas neles. Isso aqui está toda certa. E a letra E. Ultimamente cresceu muito os protocolos da mensagem curta. Também. Está errado, minha gente. Alternativa certa aqui, no caso, vai ser a alternativa D. Certo, pessoal? Olha aqui. A última, ainda não. Olha só, FUNASE foi de 2013. Em relação à concordância nominal, em uma das alternativas abaixo, a justificativa está incorreta. Vamos ver. Elas derivam da observação dos fatos, especialmente daqueles que são indiscutíveis. Se o termo fatos fosse substituído por ocorrências, estaria correto o trecho. Elas derivam da observação das ocorrências, especialmente daquelas que são indiscutíveis. Certinho, olha. Eu mudei fatos para ocorrências do masculino para o feminino e fiz toda a modificação necessária daquelas. Tá vendo? Mudei tudo para poder concordar. Então tá certo, ele quer errado. Letra B. E eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos e sem esperanças. Se o termo filhos fosse permutado por gerações, estaria correto o trecho. E eles seduzem nossas gerações porque elas têm crescido fracas e sem esperança. Substituir, olha, filhos no plural masculino por gerações no plural feminino e fiz todas as modificações necessárias. Nossas gerações, elas têm fracas. Pronto, tá tudo certinho aqui. Letra C. A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas abertas. Se o termo portas fosse acrescido o termo portões, estaria correto o trecho. A verdade é que eles entram nas nossas casas porque encontram portas e portões abertos. Aqui também está certo. Ó. Sinônimos, você pode concordar com o mais próximo. Você concorda com o mais próximo. Então, concordou com portões abertos, no plural e masculino. Letra D. Que não deixam margem para interpretações variadas. Se ao termo interpretações fosse acrescido o termo diagnósticos, estaria correto o trecho. Que não deixam margem para interpretações e diagnósticos variados. Teria que ser variadas. Eu teria que substituir isso aqui por variados. Porque eu preciso, interpretações de diagnóstico aqui são sinônimos. Eu preciso concordar com o que está mais próximo. E o mais próximo aqui é diagnósticos. E está no masculino. Então, eu preciso concordar com ele, variados. Então, a alternativa
errada aqui, no caso que é aquele que é, olha, a incorreta é a letra D. O que está errado na letra? O que está certo na letra E? Isso é válido para o uso de drogas nos primeiros anos. Se o termo isto fosse substituído por todas as argumentações e todos os fatos, estaria correto o trecho. Todas as argumentações e todos os fatos são válidos para o uso de drogas nos primeiros anos. Está tudo certo também. Não tem nada errado, hein, pessoal? Alternativa certa, no caso a errada, que é a que ele pede, ó, a incorreta, que deve ser marcada, é a letra D, porque interpretações e diagnósticos são sinônimos e a gente concorda com o mais próximo, no caso diagnósticos, tem que ser variados. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de número 7. Aqui eu falei com vocês sobre concordância nominal, dei alguns exemplos, alguns casos, algumas pegadinhas da banca que mais costumam cair. Então vocês fiquem ligados, lembrem de mim, lembrem do curso quando vocês encontrarem um advérbio e verem que esse advérbio não varia, se estiver variando está errado, tá certo? Continuem estudando, façam os exercícios simulados, qualquer dúvida nos procurem, que a nossa equipe vai estar a postos para tirar todas as dúvidas de vocês. Até a próxima aula!